Olá a todos, eu sou Matheus Larsan e você está no canal da Restauração. Hoje falaremos sobre a vida de Dom João VI, focaremos em um episódio dos mais marcantes de sua vida, a transferência da corte da família real para o Brasil. Faremos uma breve análise, um juízo de valor a respeito deste acontecimento e também da personalidade de Dom João VI. Então, esta é uma apresentação que já está sendo prometida na ação restauracionista há um bom tempo, é uma nova visão de Dom João VI, uma crítica tradicionalista, focando na transferência da corte. Aqui um ponto interessante a dizer é o seguinte: eu compreendo muito porque que muitas pessoas do movimento monarquista, do movimento católico, não gostam das opiniões históricas da ação restauracionista. Afinal, boa parte das críticas que circulam na academia à história do Brasil imperial derivam de uma visão liberal, de uma visão marxista, de uma historiografia de viés comunista. De modo geral, pessoas que rejeitam a tradição. E nós, pelo contrário, somos ardentes defensores dos princípios contra-revolucionários e apresentamos uma crítica não baseada na mentira, mas na verdade. Então é por isso que muita gente não gosta do nosso conteúdo. Mas sem mais delongas, vamos dar aqui início à nossa apresentação. Peço a você que se lembre de considerar se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar nesse vídeo e compartilhar no WhatsApp com seus amigos. E também conferir os demais vídeos da Ação Restauracionista sobre história do Brasil e demais tópicos também. Então, meus caros, qual é a razão desta apresentação? Vez ou outra, eu me torno um pouco mais ativo no Twitter e nas redes sociais. E recentemente eu vi um tweet que gerou uma certa controvérsia lá no X, no Twitter. Um português de Portugal, ele comentou sobre a transferência da corte e eu fiz ali um breve comentário que eu lerei aqui para vocês, endossando e dando já um spoiler de qual é a minha opinião a respeito do tema. Foi um comentário, um tweet que gerou muitas visualizações, muita repercussão lá no Twitter, marcaram algumas personalidades grandes lá da bolha. 30 mil visualizações, 300, 200 e tantos likes, uma quantidade boa pelo menos para o tamanho do meu perfil. Então, sem mais delongas, lerei aqui. O português, referindo à pessoa que eu estou respondendo, ele está correto. Dom João deveria estar se preparando para uma invasão desde o início de sua regência, ao invés de passar seus dias em caçadas, passeios e cantatas como um monge. É verdade que Portugal não teria chances contra a totalidade do exército napoleônico, mas tinha total capacidade de vencer as tropas de Junot, que chegaram a Lisboa quase como mendigos, com armamento quebrado e tropa cansada e abatida. O rei abandonou seu povo sem a menor tentativa de resistência e ordenou que recebessem os invasores de braços abertos. Se tivesse se preparado desde o início, se Dom João não estivesse esvaziando o tesouro de Portugal, pagando a vassalagem a Napoleão Bonaparte, se Portugal tivesse cuidado de reformar e preparar suas fortificações militares, e se o rei tivesse coragem e caráter, poderia muito bem ter se refugiado nos Açores com o apoio inglês e comandado de lá a resistência. Dom João VI, portanto, foi um rei fraco e covarde. E ponto final. Então esse já é o spoiler da nossa tese principal, mas agora eu venho aqui para fundamentá-la com um pouco mais de referências e um pouco mais de informações a respeito. Então, muito bem. Algo que é importante dizer desde o início é que, para julgar uma vida, não se pode pegar um acontecimento isolado, principalmente no caso de Dom João VI. Veja, Napoleão foi um dos maiores generais da história humana. Ele é comparável a César e Alexandre o Grande. Então, com muitas boas razões, Dom João VI tinha motivos para temer entrar em confronto contra o exército napoleônico. Isso não está em discussão, e aqui eu deixo bem claro: não existia a menor possibilidade de Portugal vencer as tropas francesas na sua totalidade. Zero. Seria absolutamente impossível, para que fique bem claro. Agora, o que nós mostraremos é que, bem, será que foi atacado com todas as forças? Será que houve uma preparação mínima? É isso que nós veremos. Mas, bem, não se pode dizer que Dom João VI é um covarde exclusivamente pelo modo como se deu a transferência da corte, mas o que nós aqui propomos é fazer o juízo de uma vida, e aqui eu trago dois episódios marcantes e profundamente simbólicos de toda a vida de Dom João VI, que é tanto a sua ida para o Brasil quanto o seu retorno do Brasil, quando ele sai de Portugal e quando ele volta a Portugal. No vídeo de hoje, nós exploraremos a ida para o Brasil e ficará para uma próxima oportunidade o retorno de Dom João VI para Portugal quando eclodiu a Revolução Liberal do Porto. E vocês verão no vídeo futuro como há muitos paralelos em questão de falta de
virilidade, de falta de combatividade e pela pusilanimidade do caráter de Dom João VI. E bem, não abordarei com tantos detalhes hoje o retorno, mas já fica aqui a promessa para vocês também de um vídeo futuro a respeito do tema, para dar uma conclusão. Então, de certo modo, esse vídeo de hoje ele é tanto um vídeo autônomo, quanto também a parte 1 de uma saga de 2, talvez um pouco mais de vídeos a respeito da vida de Dom João VI. Está bem? O que mais temos aqui que dizer é isso. Vamos dar sequência na nossa apresentação. Primeiro, vamos apresentar a visão simplista que ficou mais conhecida entre os neoconservadores e principalmente no movimento monárquico, que é basicamente a questão de que seria impossível Portugal derrotar o exército francês, logo a transferência foi uma decisão prudente e executada de forma estratégica e sábia. Ora, essa é uma visão bastante simplista. E normalmente é assim que vendem. Seria impossível derrotar Napoleão, logo, transferir a corte não foi uma fuga, não foi uma covardia, mas foi um ato de uma estratégia política, um certo estratagema que enganou o Napoleão. E esta tese simplista, ela é corroborada por uma fala que, de fato, Napoleão disse, é registrado em suas memórias biográficas, as pessoas que o cercavam, que depois que ele foi aprisionado na ilha de Santa Helena, se não estou enganado, o exílio final da sua vida, ele disse, contando as memórias de sua vida para um dos seus notários, dizendo mais ou menos o seguinte: em toda a minha vida, apenas 3 foram os inimigos que me derrotaram. O general Duque de Wellington, na Batalha de Waterloo, o Inverno Russo e Dom João VI, o único rei que me enganou. Então, como Napoleão de fato disse esta afirmação, proferiu esta sentença, as pessoas dizem, veja só como Dom João foi um rei genioso, cheio de astúcia, e alguém que conseguiu de fato enganar o maior general de todos os tempos, o senhor da Europa. Nós veremos o quão simplista é esta questão. E, bem, eu não posso aqui me deter, como todo livro de história começa. Todo livro de história do Brasil começa com a transferência da corte para o Brasil. Então eles dizem basicamente, Napoleão estava em guerra com a Inglaterra, e aí ele perdeu toda a sua esquadra naval na Batalha de Trafalgar, e, portanto, ele teve que ordenar um bloqueio continental para ferir economicamente, atingir economicamente a Inglaterra. Portugal era um aliado da Inglaterra e Portugal não quis aderir ao bloqueio continental. Logo, Napoleão decretou a invasão a Portugal e o rei Dom João VI veio transferido para o Brasil. Todo livro de história didático do ensino médio começa desse modo. Só que, para nós entendermos e fazermos um juízo adequado do que aconteceu, os acontecimentos da transferência de 1807, nós precisamos ver desde antes mesmo da regência de Dom João VI. Então a primeira coisa que nós temos que dizer é que, desde o reinado de Dona Maria I, a mãe de Dom João VI, Portugal encontrava-se em um estado de vigilância constante, sempre atento a uma iminente guerra. Tanto é que os ventos de guerras já pairavam sobre Portugal, que ali antes mesmo da Revolução Francesa, Dona Maria I, que é conhecida incorretamente como Dona Maria a Louca, e é conhecida mais tradicionalmente como Dona Maria a Viradeira, por ter desfeito a política pombalina liberal de inspiração maçônica do Marquês de Pombal. Parênteses sobre isso, eu faço a recomendação de um excelente vídeo do professor Eduardo Cruz no canal Thread Talk, vou deixar o link aqui na descrição, é com certeza um dos conteúdos mais completos a respeito da vida do reinado de Dona Maria I, e também tem uma conferência muito boa lá no Centro Dom Bosco, eu me esqueci o nome do palestrante que conferiu, mas que fala sobre a vida de Dona Maria I. De todo modo, Portugal já havia uma grande tensão, uma expectativa de guerra. Então, Dona Maria I, ela criou a Escola Superior Naval, Escola de Oficiais, Escola de Formações, várias escolas e academias militares para preparar o exército português para uma eventual guerra que poderia acontecer. Fato é que o seguinte, quando aconteceu a Revolução Francesa, espalhou o medo e o pavor entre todas as casas reais. E, eventualmente, com o decorrer da Revolução, quando o rei Luís XVI, ele se recusa a jurar a Constituição Civil do Clero, a Revolução Francesa ordena a sua execução. E bem,
Dona Maria I, ela tinha feito uma aliança com a Espanha. A Espanha, desde o início dos anos 1700, era regida pela dinastia de Bourbon, que era uma casa cadete, uma casa colateral, uma casa aparentada do rei Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, da dinastia de Bourbon na França. Então havia uma aliança implícita entre a França e a Espanha. E a Espanha, por sua vez, teve uma aliança com Portugal, porque Dona Maria I orquestrou os casamentos, não é? Ali na década de 80 do século XVIII. Então, Dom João VI casou com a princesa da Espanha e a irmã de Dom João VI casou-se com o príncipe da Espanha. Então, né, trocaram-se as irmãs, por assim dizer. Então, Dona Carlota Joaquina era uma representante, uma pessoa que fazia parte da dinastia de Bourbon na Espanha. Fato é que é o seguinte, a Espanha, depois da execução do rei Luís XVI, a Espanha declara guerra contra a França e convoca Portugal a entrar em guerra contra a França revolucionária. E esta fica conhecida como a Campanha do Rocilhão, que brevemente Portugal e Espanha lutam contra o governo revolucionário e esta campanha, esta guerra exaure, diminui gravemente o tesouro da França, do governo revolucionário, e aí isso favorece a queda dos revolucionários jacobinos e promove a subida ao poder dos girondinos. E quando os girondinos sobem ao poder, eles fecham um acordo diretamente com a Espanha sem falar com Portugal. Porque a Espanha estava passando por uma situação muito complexa, muito difícil. Eu creio que nós já falamos aqui em algum outro episódio, inclusive com o Matheus Spínola, entendendo melhor as independências na América Espanhola. Vou deixar aqui, não é? O vídeo aqui no card para que você possa acompanhar esse vídeo. Mas basicamente, Espanha tinha lá o primeiro-ministro todo-poderoso, Manuel de Godoy, que dizem que ele era amante da rainha da Espanha, enfim, uma confusão doida lá. De qualquer modo, a Espanha ela fecha uma aliança com a França. E, uh, só que sem avisar Portugal. E aí Portugal se encontra entre a cruz e a espada. Porque, tecnicamente falando, Portugal ainda estava em guerra contra a França. E a Espanha, que era aliada de Portugal contra a França, faz uma aliança com a França contra Portugal. E aí Portugal fica naquela situação que, por um lado, ele é aliado da Inglaterra e é inimigo e está em guerra declarada implicitamente contra a Espanha. E aí fica naquela situação. Pois bem, isso aqui é só para demonstrar que Dom João VI não se tornou regente às vésperas, tá, da invasão napoleônica. Dom João VI não começou a governar Portugal ali quando, puxa vida, o general francês já está ali na fronteira, bota a coroa na cabeça de Dom João. Muitas pessoas agem como se fosse assim, mas não é verdade. Quando ocorre a invasão napoleônica, Dom João VI já está no comando, à frente do governo português, já tem uns 15 anos. Já há 10, 15 anos. Então, bem, nós temos que ver isso no conjunto, correto? E aqui essa primeira parte é para dizer que Portugal esteve ou em guerra, ou seja, a regência de Dom João VI, do início da sua regência, que eu creio que foi em 1793, até a Guerra das Laranjas, que se deu em 1801, a guerra contra a Espanha, não é uma guerra breve de 18 dias. Portugal esteve ou em guerra contra a França, ou em estado de guerra, tá certo? E o que acontece depois que o tratado de paz entre o governo girondino francês e o governo português? Portugal, contrariando informes, inclusive da Espanha e também da Inglaterra, ele, para fazer um corte de gastos, reduz os seus investimentos na área militar e desmobiliza o exército. Isso aqui nós estamos falando de 1798. Veja que é o seguinte, por mais que houve um brevíssimo período de paz, de 3, 4 anos, a Europa ainda estava com um tabuleiro geopolítico bastante instável. E Portugal desmobilizou seus exércitos e reduziu os custos, os investimentos militares. Vocês estão entendendo onde nós vamos chegar, não é? E outra coisa importante se dizer: Portugal estava em guerra com a Espanha contra a França.
E a guerra se deu principalmente na fronteira entre o território espanhol e francês, na cadeia de montanhas conhecida como os Pirineus. Então, como não era tão próximo assim de Portugal, eles meio que não se importaram tanto em fortalecer as suas defesas. Embora teve lá uma breve movimentação, uma coisa que quem quiser se aprofundar no estudo do assunto vai descobrir, que eles fizeram ali uma breve tentativa de construir fortalezas e tal, mas o fato é que é o seguinte, às vésperas da Guerra das Laranjas, as fortificações da fronteira entre Portugal e a Espanha estavam abandonadas, em ruínas, precisando de reparos. Boa parte delas ainda mantinha mais ou menos o mesmo status, a mesma condição material, desde a Guerra de Restauração Portuguesa, que aconteceu 150 anos antes, tá? E outra coisa que é um fator relevante aqui na nossa análise. Portugal, uma das razões dele ter desmobilizado o seu exército é porque ele confiava demais no apoio inglês. Então ele pensava: ah, eu tenho um irmão mais velho, eu já tenho um segurança, um cara de dois, uma pessoa muito mais forte do que eu, que tem todo, que é a rainha dos mares. Para que eu vou manter o meu exército? Então eu vou cortar custos e confiar no exército inglês. Só que qual foi a mensagem que isso passou para a coroa britânica? Ora, se eles mesmos não estão preocupados em fazer a segurança do seu povo, das suas posses, das suas possessões, por que nós temos que mobilizar uma parte do nosso exército, sendo que nós estamos numa guerra mundial, para ficar defendendo um território que não tem um ataque iminente e eles mesmos não estão dando o exemplo? E aí, a coroa britânica recolheu, mandou chamar de volta eh, o exército português, o exército inglês que estava situado em Portugal. Olha, isso se deu, se eu não estou enganado, em dezembro de 1801, de 1800. Em março, abril, maio, primeiro semestre de 1801, acontece a Guerra das Laranjas. E ela pega o exército francês e a Espanha consegue encontra o exército português praticamente desmobilizado, ou na prática desmobilizado, sem grandes articulações, sem capacidade bélica de defesa. E aí a Espanha atropelou Portugal. É, foi até onde deu e aí encerraram rapidamente, fizeram negociações muito pesadas para Portugal. Então aqui nós já podemos dizer o seguinte. Então aqui nós já podemos dizer o seguinte, que Portugal errou, Dom João e o governo português erraram gravemente, se desmobilizando, não se preparando de modo diligente e tiveram um resultado muito ruim na Guerra das Laranjas. E muito bem, o que aconteceu depois da Guerra das Laranjas? Portugal ele teve que ceder o território que até hoje está em disputa. Eu creio que chama Olivenças, eu acredito que seja esse o território fronteiriço entre Portugal e a Espanha. Teve que pagar uma indenização à Espanha e também uma indenização muito alta à França. E aí, pouco depois da Guerra das Laranjas, que foi incentivada de certo modo pelo apoio francês que a Espanha tinha naquele período, Napoleão ele declara novamente a guerra contra a Inglaterra e aí volta aquele caos todo no tabuleiro internacional europeu. Muito bem. E Portugal ele era aliado da Inglaterra. Só que ele só veio a ser invadido por Napoleão em 1807. Então, como é que Portugal se manteve neutro? E aqui eu peço bastante atenção. Como é que Portugal manteve a sua neutralidade entre a Guerra das Laranjas e a invasão, ou melhor, a entrada de Junot? Portugal se manteve neutro porque ele comprou a sua neutralidade e pagou um alto preço de resgate, pagando a extorsão, por assim dizer, solicitada tanto pela Espanha quanto pela França. Eu fiz aqui alguns cálculos superficiais de valores que vocês podem encontrar facilmente por aí, somado entre valores depositados em espécie, entre valores dos diamantes brasileiros, que Dom João VI usou os diamantes brasileiros para pagar a extorsão napoleônica, e o ouro também, o tesouro português, Portugal pagou, neste período, cerca de 40 milhões de francos. E isso era muito dinheiro. É muito difícil fazer uma conversão para, para valores atuais, muito difícil. Todo mundo que trabalha com historiografia sabe que são uma série de hipóteses e, bem, não é simples, mas só para ver um ponto de comparação a título de referência, Napoleão vendeu a Louisiana,
o estado da Louisiana, aos Estados Unidos da América por 80 milhões de francos. Então, Portugal, pergunta, quantas vezes menor do que os Estados Unidos era Portugal? Não é? Ainda que o Império Ultramarino Português provavelmente fosse, considerando o tamanho do Brasil, não é? Consideravelmente maior do que a recém-nascida República Estadunidense. Mas de qualquer modo, 40 milhões de francos foi muito dinheiro. E aí eu lembro vocês de um fator aqui, ó, no slide anterior. Portugal cortou gastos militares para economizar dinheiro e fez a desmobilização do exército e não fez as reformas das suas fortificações. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, mas quer dizer que tinha dinheiro para pagar o resgate, para pagar a extorsão, mas não tinha dinheiro para fortalecer o exército? Como é que fica essa história? Eu gostaria muito que as pessoas que defendem uma pretensa, uma suposta genialidade de Napoleão, de Dom João VI, um gênio estratégico, uma mente diplomática brilhante, pudessem me explicar, de preferência através da contabilidade portuguesa, como é que tinha dinheiro para pagar o resgate, como é que tinha o dinheiro para pagar a vassalagem a Napoleão e não tinha dinheiro para fortalecer o exército. Olha, 40 milhões de francos, eu acho que é bastante dinheiro para pelo menos comprar pólvora para o exército. Vocês concordam comigo? Eu acho que dá para comprar uma quantidade boa de pólvora. Eu acho que daria para comprar alguns canhões. Eu acho que daria para refazer para fazer as reformas necessárias nas fortificações portuguesas. E eu pergunto, por que não fizeram? Fica o questionamento que talvez seja melhor esclarecido ao longo dessa apresentação. Após a coroação de Napoleão, a França começou a exercer uma grande pressão na política interna da corte joanina, levando a uma divisão no ministério entre francófilos e anglófilos. E aqui, meus amigos, é uma questão muito complicada, porque, bem, todo mundo que estuda conhece a briga e a disputa que houve, o racha no casamento entre Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, porque Dona Carlota Joaquina, ela que era de origem espanhola, foi mais simpática ao partido francófilo, etc. Mas o que acontece é o seguinte, Dom João, ele era o líder de um ministério dividido. Metade dos seus ministros eram anglófilos, então queriam ali prestar uma vassalagem para a Inglaterra, por assim dizer. Ou pelo menos se, como eu diria, conciliar os interesses portugueses com os interesses da coroa britânica. E outra parte dos ministros eram ali francófilos que tinham mais esses ideais da Revolução Francesa, girondino, podemos dizer assim. E aí ficava aquela disputa. E Dom João VI, ele permitia, para quem estuda a biografia de Dom João VI, é muito nítido isso, Dom João VI permitia a briga, a disputa ministerial, justamente porque isso favorecia o seu próprio poder. Como nenhum dos dois partidos tinha preeminência em cima do outro, eles se utilizavam de Dom João VI para poder boicotar os planos uns dos outros. Então a política joanina, desde o início da sua regência até o final da sua vida, foi marcada por uma constante hesitação, ele era um isentão, uma não tomada de partido, uma abstenção e postergação ao máximo. Então Dom João VI, ao mesmo tempo que ele recebia o embaixador francês, que foi o general Junot, que anos mais tarde promoveria a ocupação francesa de Portugal. Ele recebia Junot como embaixador francês, e jantava na casa dele. Inclusive, se eu não me engano, na biografia do Pedro Calmon, é dito que o Napoleão, o Napoleão não, o Dom João VI se tornou muito amigo do Junot. Ele pediu o uniforme de gala dele emprestado para que a sua costureira, a costureira do Palácio Real, tirasse as medidas e pudesse fazer uma réplica para Dom Pedro I. Veja só que coisa engraçada, né? Que coisa curiosa, essas coisas. Dom João VI ele também se tornou padrinho de batismo do filho do general Junot. E o fato é que é o seguinte, ele gostava dessa situação, porque Dom João VI não gostava muito de governar, então a Inglaterra estava lá na guerra dela, o Brasil estava numa certa neutralidade, não tinha guerra para lá, bom, palácios e pagava e estava tudo bem. Basicamente foi essa a política de Dom João VI. Só que houve uma crescente influência da coroa napoleônica na coroa, no ministério joanino. Então, o que o Junot e outros embaixadores falavam? Olha,
Tira aquele seu ministro lá, aquele seu ministro ali, ó, eu acho que ele tá querendo fazer tua cabeça, hein? Tá querendo fazer tua caveira, hein? Tá querendo te derrubar. Então eles foram ali tirando e boicotando o partido anglófilo, né? Os francófilos foram boicotando o partido francófilo. Isso aqui mostra para quê? Para mostrar, para provar que Dom João VI não tinha uma política de Estado coerente, constante, mas ele oscilava e flutuava ao sabor dos acontecimentos e das influências. Então Dom João era muito mais movido pelas pressões do que aquele que ditava, não é, os acontecimentos. E aqui eu trago um trecho de um dos artigos que eu encontrei que tratavam a respeito e é bastante significativo. O Conselho Militar, contando como era o período nesse entre guerras, né, entre a Guerra das Laranjas e a ocupação napoleônica. O Conselho Militar era presidido pelo ministro e secretário, pelo coronel Dom Miguel Pereira Forjás. A primeira reforma que ele aplica consistia em reduzir o número de efetivos, aqui falando evidentemente dos militares, as praças e fortalezas terrestres e marítimas, devido a dificuldades econômicas, visando a redução de despesas. Então, além daquela redução de despesas, além daquela desmobilização em 1800, houve uma segunda desmobilização, um segundo corte de gastos em 1804 e 1805, depois da Guerra das Laranjas. E isso é tão absurdo que até mesmo o ministro Antônio de Araújo de Azevedo, que mais tarde, posteriormente, ficou conhecido como Conde da Barca, se opôs a essa redução de gastos. E pasmem, este ministro, ele era francófilo. Então, um ministro francófilo se opondo a uma redução de gastos, se opondo a uma redução de um efetivo militar. E para vocês verem assim, como não tem santos nessa história, com exceção de Dona Carlota Joaquina e Dom Miguel, o Conde da Barca, ele mesmo, alguns anos depois, ali nas vésperas da ocupação francesa, ele recusou a ajuda, o apoio inglês na resistência contra a França. É um episódio curioso como as coisas mudam. Então quer dizer, quando as pessoas dizem, Portugal não tinha condição de resistir à invasão da França, é verdade. Só que elas esquecem de falar de toda uma preparação. Então você imagina, a pessoa mora num bairro violento, de uma cidade violenta, não compra uma arma, não coloca cerca elétrica, o muro dela tá caindo aos pedaços, ela não faz um reparo no muro, as janelas estão quebradas, não tem iluminação, ou seja, tem condições propícias para ser invadido. Aí quando o invasor chega, não tinha o que fazer. Verdade, na hora que ele chegou já não tem mais o que fazer. Agora, anos antes tinha muita coisa que podia ser feita. E fica aqui meu desafio para quem disser que não podia ser feito, provar e mostrar que eu tô errado, que os biógrafos de Dom João VI estão errados, que a Academia Militar Portuguesa tá errada, tá? Esse trecho aqui foi de uma das revistas, de um dos artigos da Academia de História Portuguesa. E aqui, e aqui uma outra coisa que é bastante polêmica. Provavelmente eu sou o primeiro monarquista que trata desse assunto, mas um dia, com a graça de Deus, eu farei uma apologia à Dona Carlota Joaquina, e um dos episódios mais importantes é a conspiração do Alfeite, que, resumindo aqui a grossíssimo modo, foi uma conspiração palaciana que tentava depor Dom João VI e colocar Dona Carlota Joaquina como rainha de Portugal. Pode parecer engraçado, mas tem algumas nuances para isso daí. Dom João VI, com esse aumento de conflitos entre a França e a Inglaterra, com a pressão, com a perda de territórios do Brasil, com a perda de territórios de Portugal, ele estava vendo muita disputa palaciana dentro do seu ministério e ele não queria mais saber de governar. Ele não queria. E aí, eu fico imaginando, né? Dona Carlota Joaquina, que era uma mulher espanhola, ficava aqui, olha, tá, o meu pai ali tá em guerra, você tem que fazer alguma coisa, e do outro lado os ministros aqui. Então, para não saber dessas coisas, o que Dom João VI gostava de fazer? Ele deixava os ministros ali governando em Lisboa, pegava as malas dele e ia pro campo, ia pro interior. Então ele ficava sabe, em atividades lúdicas, fazendo passeio pelas montanhas portuguesas, as caçadas de coelho, que ele gostava bastante, e gostava muito de ficar cantando com os monges franciscanos lá no convento de Mafra. E se eu não me engano, inclusive, foi lá que ele conheceu o futuro preceptor de
Dom Pedro I, o Frei Antônio de Arrábida, frei este maçom, diga-se de passagem. O Frei Sampaio eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que ele era também do convento de Mafra. Mas o Frei de Arrábida eu tenho certeza que era. Então, bem, então vocês imaginem aqui a cena: o mundo pegando fogo, Dom João VI, o mundo pegando fogo, Lisboa dividida entre dois partidos, um anglófilo e um francófilo, e Dom João VI caçando coelho, fazendo passeio, pescando no lago e cantando com os monges. E a situação chegou a tal ponto que surgiu uma cantiga em Portugal, jocosa, zombando do rei. E eu lerei aqui para vocês. Nós temos um rei chamado João, faz o que lhe mandam, come o que lhe dão, e vai para Mafra cantar o cantochão. Era essa visão que o povo português tinha de Dom João VI, pelo menos uma grande parte do povo português. Vai dizer que eles estão errados? Como é que fica essa situação? Aí, bem, é, os historiadores, inclusive o Otávio Tarquínio de Souza, o Oliveira Lima, todos eles, na verdade, são unânimes em dizer que neste período entre 1805 e 1806, Dom João VI ele teve um período de depressão. Ele simplesmente não ligou mais para o governo de Portugal. E foi dentro deste contexto que Dona Carlota foi movida, incentivada pelo Partido Francófilo, a articular algum tipo de conspiração contra Dom João VI. Bem, vamos deixar um juízo sobre a vida de Dona Carlota à parte, mas o que nós podemos dizer é o seguinte: vocês imaginem o contexto. Um rei depressivo, caçando coelho, cantando com os monges, fazendo passeio no parque, pescando, o Ministério de Lisboa dividido, o mundo pegando fogo, Napoleão, guerra para todo lado. Bom, é óbvio que coisas extremas acontecem nesse período, é o que nós podemos dizer. Então, dando sequência, aqui o capítulo já dá entrada, os franceses entram em Lisboa. Atenção ao verbo que não é invadir, não é ocupar, é entrar em Lisboa. Às vésperas da invasão, as fortificações estavam em más condições e faltava pólvoras em muitos quartéis. O exército estava desmobilizado e não havia um claro plano de defesa. A política joanina ela consistia em um jogo duplo visando a máxima postergação. Então, em agosto de 1806, a Inglaterra mandou uma esquadra e um almirante com 8, 10 mil homens, oferecendo ajuda para Portugal, oferecendo ajuda militar para Portugal. E foi neste período que o Conde da Barca, aquele que anos antes tinha recusado, tinha feito uma oposição às medidas de redução de contingência dos gastos com o exército português, o Conde da Barca disse: não, nós não vamos aceitar a ajuda inglesa e pode pegar suas coisas e ir embora. Um ano antes da invasão de Junot. E o Conde de Araújo, o Conde da Barca, ele disse para os embaixadores franceses: farei o contrário do que os ingleses me pediram e, em vez de aceitar a sua ajuda, reduzirei as forças militares portuguesas. Um desastre, meus amigos. É um episódio da Grande Família. Não tem outra definição. E bem, Dom João ele promoveu a política de máxima postergação. Significa o seguinte: por um lado, Napoleão pressionava Portugal e por outro, a Inglaterra ameaçava Portugal dizendo o seguinte: olha, se você fechar partido com os franceses, os canhões de Copenhague tamborilam nos seus ouvidos, porque a Inglaterra tinha feito o bombardeio de Copenhague, porque Copenhague não fechou os portos, não aderiu ao bloqueio continental. E a ameaça, a ajuda inglesa era uma faca de dois gumes, era uma ameaça velada. Ou vocês aceitam nossa ajuda, ou haverá consequências. E não tenho dúvidas. O almirante Nelson. Nelson? Não, o almirante Nelson não, é o. Me fugiu agora o nome, mas o almirante que conduziu a, a, a transferência da corte para o Brasil, ele foi para Portugal a mando da coroa britânica com duas ordens. Ou ajude a esquadra portuguesa a ir para o Brasil, ou bombardeie a cidade e destrua os navios. Porque depois da Batalha de Trafalgar, Napoleão já não tinha mais força militar. E era da estratégia da Inglaterra que Napoleão não poderia se apoderar dos navios e das embarcações portuguesas em hipótese alguma. Então eu não quero dizer aqui que Dom João estava numa situação confortável e foi leviano ao tomar a decisão de se exilar no Brasil. Não.
Ele realmente tinha uma decisão muito difícil a fazer. Agora, vocês estão entendendo o ponto onde nós estamos caminhando, correto? E aí, o que que Dom João fez? Ele começou a receber ele recebeu o ultimato de Napoleão, que ele tinha que o Portugal deveria fechar os portos aos navios ingleses, confiscar os bens dos súditos ingleses e aprisionar embaixador e coisas do tipo, declarar guerra à Inglaterra. E ele não ia fazer uma coisa dessa, evidentemente. Então o que, que ele ficou fazendo? Ele foi durante agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses, negociando tanto com o Napoleão quanto com a Inglaterra. Olha, Inglaterra, eu não quero aderir, né? Não quero fazer guerra a Napoleão, porque o cara é forte. Mas ele vai querer que eu faça alguma coisa com você. Então, vamos fingir que eu declaro guerra por alguns meses, mas aí depois eu devolvo tudo e aí fica, tá certo? E aí o rei inglês concordou com isso. Ao mesmo tempo que ele ia falando com os franceses. Não, peraí, eu declarei guerra à Inglaterra. E a verdade é a seguinte: Dom João só partiu para o Brasil porque os franceses estavam ali a, sei lá, 2 dias de caminho, um dia de caminhada de Lisboa. Tanto que é daí que surge a expressão que deixou haver navios, porque quando Junot entrou em Lisboa, ele chegou a ver os navios portugueses rumando para o Brasil. Então foi assim, no último momento. Mas aqui, como certos historiadores, né, conservadores brasileiros falam, já estava havendo uma longa preparação que ele trouxe toda a biblioteca real. Claro, teve 4, 5 meses antes, e ele fazia o quê? Preparava os navios, parava a preparação. Preparava, mandava parar. Acenava para cá, acenava para lá. Ele não sabia o que ia fazer. Ele só decidiu, de fato, na última hora. E eu desafio quem vai dizer o contrário, tá bom? Mesmo com o tratado secreto que ele assinou com a Inglaterra para viabilizar a transferência da corte para o Brasil, ainda tem lá a cláusula dizendo, na eventualidade. Dom João não tinha certeza que ia se transferir para o Brasil. Então, golpe de gênio, meio difícil, tá? Afinal, talvez o gênio seja aquele que age e não aquele que reage, principalmente na geopolítica militar. Junot entra em Portugal. Como é que foi a entrada de Junot em Portugal? Veja, eu até resolvi não colocar aqui, mas tem uma imagem que mostra as tropas de Junot e você vê aquela multidão de exército entrando em Lisboa. Não foi nada disso, pessoal. Entenda o seguinte: Napoleão, ele fazia guerra nos dois frontes, e isso era muito ruim para ele. E ele já estava cansado da Espanha, porque a Espanha estava dando muito problema, tinha lá a disputa dinástica entre Carlos IV e o filho Fernando VII, Manuel de Godoy, que era o ministro todo-poderoso, então era uma situação que dava muito trabalho para Napoleão. E ele estava num momento muito decisivo, o que, que ele pensou? Ocuparei tanto Portugal quanto a Espanha, colocarei o meu irmão como rei da Espanha, e aí nós vamos fechar o fronte ocidental, farei guerra no fronte oriental, e aí aquela ideia megalomaníaca do grande império continental, com toda a Europa debaixo do jugo napoleônico, da coroa napoleônica. Muito bem. Então, antes de fazer a guerra na península, Napoleão, seguindo os princípios da estratégia militar, ele faz um tratado de paz com a Rússia, garantindo que não haveria uma guerra de dois frontes. Então, desde antes da entrada em Portugal, tanto o destino de Portugal quanto da Espanha já estavam selados. Então, objetivamente falando, Napoleão mentiu quando disse que se Dom João fizesse guerra à Inglaterra, ele respeitaria os seus direitos. Mentira. O destino de Portugal já estava selado. É importante dizer isso daí. Só que Napoleão, ele mandou uma quantidade absurda de tropas, com a alegação de que seria para invadir Portugal. Mas não era para invadir Portugal, pessoal, entendam. Ele se aproveitou das boas relações que ele mantinha com a Espanha até então para colocar o seu exército dentro do território espanhol e, depois de resolver a situação com Portugal, dar um golpe, como ele de fato fez contra a coroa espanhola. Então, quando falam, sei lá, que Napoleão mandou 150 mil homens, eu não lembro exatamente o número, para invadir Portugal, não era para Portugal. Tanto que, se vocês verem como o exército francês se espalhou na Espanha, quando eles chegaram, uma parte foi para o norte, uma parte foi para o sul, uma parte para a fronteira.
Então, assim, eles não estavam de fato se preparando para uma invasão total, uma guerra total a Portugal. Não. Eles já estavam preparando a ocupação da Península Hispânica. Ocupação e golpe de Estado contra a coroa espanhola. Então, esse é um ponto importante ser dito, porque quando as pessoas falam da força que Napoleão mandou, quer dizer, é basicamente para justificar a forma e o modo como se deu a transferência da corte para o Brasil. E isso, bem, é uma visão muito bonita, né, muito romântica, mas não está baseado em fatos reais, não está baseado nos dados históricos, não está baseado na realidade. Tão simples quanto isso. Então, muito bem. Quando Junot recebe as ordens de entrar de fato em Portugal, a Espanha é um território muito complexo, tem cadeias de montanhas, tem planícies, ele não tinha ainda uma linha de suprimento totalmente adequada, e ele recebe as ordens, ó, vai com o máximo de pressa possível e entre em Lisboa e captura o rei logo. E aí Junot foi indo. Só que o período de novembro, né, é o período que do início já próximo ali do inverno, é o período que do outono, não é? Do outono na Europa. E aí é a época que começam as chuvas. Então, Junot ele foi marchando com a sua tropa, que eu não vou lembrar exatamente qual foi o número que saiu da Espanha, mas no meio do caminho teve atolamento, perderam muitas tropas, teve ali uma crise de, eu não lembro se era varíola, mas de desinteria eu tenho certeza. Eles não tinham apoio, eles estavam indo mais rápido do que suprimentos logísticos, aí fuzil ficava encharcado, que mais? Tropa que chovia e aí tinha que se dispersar e aí depois não conseguia reencontrar. Ou seja, a marcha de Junot até Portugal foi um desastre. Foi um desastre. E ele estava fazendo marcha forçada. Ele entrou no território português sem nenhuma ameaça, sem nenhuma resposta. E ele ia marchando, marchando, e quanto mais ele marchava, mais soldados iam ficando pelo caminho. Quando ele entra em Portugal, você veja, ele saiu da Espanha, entrou em Lisboa e não teve um tiro. Foi uma ocupação pacífica. Não houve nenhuma reação. Nenhuma, tá? Nenhuma reação. O Duque de Palmela, o futuro Duque de Palmela, ele observou da sacada do seu apartamento a entrada do Junot, das tropas francesas, dentro de Lisboa. E ele conta na sua biografia, ou em suas cartas, seus livros, que a tropa de Junot mais parecia um bando de maltrapilhos precisando de ajuda do que, de fato, o portentoso exército que ocuparia Portugal. Então, o Estado das tropas francesas, quando entraram em Portugal, era de um bando de maltrapilho, não houve resistência e, se houvesse uma resistência, o mundo poderia ter mudado. As coisas poderiam ter acontecido de um modo muito diferente do que aconteceu. Imagine vocês aqui comigo, um exército, uma tropa, muito diminuta, eu chuto aqui, bota aí uns 500, talvez 1000 homens que invadiram Portugal. É, Se houvesse uma reação, mesmo que de última hora, eles poderiam ter capturado o general Junot, eles poderiam ter neutralizado o general Junot, e aí eu pergunto como é que ficaria a ocupação napoleônica da Espanha se um dos principais generais sucumbe no exercício das suas funções? O mundo seria outro. Talvez, quem sabe, se Portugal tivesse levantado, se preparado militarmente, levantado, preparado as suas fortificações, ele poderia resistir durante alguns meses a um cerco do exército napoleônico e, quem sabe, precipitar os acontecimentos das abdicações de Baiona, quando Napoleão promove um golpe de Estado contra a coroa espanhola, e aí a Espanha, para quem não conhece a história, eclodiu em uma guerra civil, uma guerra de independência de fato, em que o povo espanhol, de modo muito heróico e muito bravo, fez ali a sua guerra de guerrilha contra o exército francês. Então, quem sabe se Portugal tivesse aceitado a ajuda da Inglaterra, poderia ter resistido durante alguns meses. Quem sabe ele não poderia receber mais auxílio ali depois do início da ocupação, da tentativa de ocupação da França em Portugal, auxílio inglês e ali promover uma campanha de expulsão de Napoleão. São coisas que nós podemos especular, conjecturar, mas nós não podemos saber. Não podemos saber porque Dom João não foi um rei, um regente que estava de fato à frente do seu governo, não fez uma política coerente, nem constante, não preparou o seu exército e de fato não tinha chance nenhuma contra a totalidade do exército napoleônico, porque bem, foram 15 anos de despreparo.
Essa é a realidade. Então aqui eu falei da reação dos escritos de Palmela, e tem também a recepção do conselho. Você veja, Dom João, eu creio que 2 dias antes, aí eu precisaria das minhas notas, fazer uma aula extensiva, 2 dias antes da partida para o Brasil, ele escreveu um decreto secreto que não foi publicado à época, porque ele não tinha certeza se ia publicar o decreto, porque ele não sabia se ia para o Brasil ou não ia. Mas o decreto dizia basicamente o seguinte: digo ao povo português que não é conveniente oferecermos uma resistência ao exército napoleônico e instituo um conselho de regência e peço que recebam seu inimigo do jeito que Dom Bertrand gosta, de braços abertos, e toquem o Te Deum quando eles entram na igreja. Vocês imaginem que situação vergonhosa para Portugal. Receber o inimigo de braços abertos, levar ali uma florzinha, um chocolate. O que é isso? Tá? Outra coisa que eu me lembrei aqui, além do testemunho do Palmela, tem também as cartas da esposa do general Junot, que ela também diz que o exército, quando entrou em Lisboa, realmente não tinha condições de combate, não sabia nem se os fuzis estavam operacionais. Para vocês verem o quão atrapalhada foi essa entrada em Portugal. E aí, Dom João, ele sugere e deixa as ordens para o conselho que recebam de braços abertos os franceses. Uma das primeiras coisas que o Junot faz quando entra em Portugal é se ocupar do palácio e rapelar o ouro e a prata das igrejas portuguesas. Porque Dom João ele pensou em pegar o ouro das igrejas e trazer para o Brasil para proteger. Só que aí alguns dos seus ministros falaram: Majestade, mas isso vai ficar tão feio perante o povo, é melhor deixar que os franceses levem, sabe? A gente já tem tanto ouro, não precisa. Esse foi o estado da entrada em Portugal. Tá? E assim foi feito. O Junot ele se apoderou de todo o ouro, rapelou as propriedades eclesiásticas de Portugal. Ele não podia fazer isso, mas bem, naquela época ninguém ligava para religião mesmo. E assim foi feito. Bem, e aí o que é engraçado é que Dom João ele sai de lá, oficialmente falando, como um amigo de Napoleão. Porque ele não decretou guerra a Napoleão. Dom João instaurou um conselho de regência e pediu para que eles recebessem com toda amabilidade o hóspede francês. Então ele não saiu de lá como inimigo. Mas aí, 4, 5 meses depois, quando ele chega a Salvador, quando ele desembarca no Brasil, ele, do conforto do seu navio, rodeado da esquadra inglesa, aí ele assina o decreto. Declaro guerra a Napoleão e peço que ordeno meus súditos que façam guerra contra as tropas francesas por terra, por água, e que ataque e queime suas tropas e não dê nenhum auxílio. É claro, com o Atlântico separando os dois, aí todo mundo é bichão, todo mundo é corajoso, todo mundo não é intrépido. Agora, quando tava lá, não, peraí, vamos negociar, vamos conciliar. Então você veja, os súditos de Portugal, ele largou, ele abandonou. Aí quando chega aqui, no Brasil, separado e protegido pelo Atlântico, ordeno que vocês façam guerra. O que é isso? Honestamente, que inspiração para um povo é esse? Muito bem já dizia Camões, um rei fraco faz fraca a forte gente. Portugal é conhecido por inúmeras vitórias contra um inimigo mais numeroso. Portugal foi fundado na Batalha de Ouriques. A Batalha de Ouriques foi o rei Dom Afonso Henriques contra os 4 reis mouros. Ou seja, contra um exército muito superior, em questão numérica, evidentemente. A Guerra de Restauração Portuguesa, a Espanha tinha um exército muito maior do que Portugal. A conquista de Portugal, tanto no Brasil quanto das Índias. Quantos feitos Portugal não fez contra um inimigo ainda maior? Então Portugal já tem uma longuíssima tradição, antiquíssima tradição, de lutar contra o inimigo mais numeroso. Mas, claro, Portugal tinha reis valentes no passado. E Dom João VI, lamentavelmente, não era um desses reis. E aqui nós assinamos embaixo, votamos junto do grande historiador Tobias Monteiro, ele que escreveu o livro A Elaboração da Independência, que é um dos livros que eu gosto bastante sobre a história do Brasil.
Ele escreve o seguinte parágrafo que, em minha humilde opinião, é o melhor comentário já feito sobre a transferência da corte para o Brasil. Leremos na íntegra. Preferindo abandonar a Europa, procedera Dom João com exato conhecimento de si mesmo. O forte rei teria verificado em tempos as deficiências da expedição de Junot e organizado a resistência. Se essa viesse a malograr-se, seria então a vez de expedir para o Brasil, ou para uma das ilhas mais próximas, toda a família real, e abraçando francamente a velha aliança inglesa, recolher-se a bordo da sua esquadra, unida à do seu aliado, e esperar o dia de com ele desembarcar nos seus estados e empreender a reconquista do solo dos seus avós, como os seus súditos viriam a fazer sem tê-lo à frente. Vejam que situação desastrosa, né? Mas, reconhecendo-se incapaz de heroísmo, preferiu a solução pacífica de encabeçar o êxodo e procurar, no morno topor dos trópicos, a tranquilidade ou o ócio para que nascera. Como é que alguém em sã consciência dirá que Tobias Monteiro não tinha razão? Eu pergunto, quem dirá que Tobias Monteiro está errado? E vejam aqui este trecho. Um forte rei teria preparado a resistência e empreendido a reconquista do solo dos seus avós, como seus súditos vieram a fazer sem tê-lo à frente. Então, a derrota napoleônica, a derrota de Napoleão, a queda de Napoleão começou em Portugal, quando os bravos portugueses empreenderam uma guerra de reconquista e de expulsão. E de fato eles expulsaram Junot de Portugal. Houve uma segunda tentativa de expulsão e eles, agora com o auxílio dos ingleses, conseguiram empreender impedir uma reconquista de Portugal por parte das tropas francesas, e foi a partir de Portugal que, juntamente dos ingleses e o Duque de Wellington, o general Wellington, Napoleão foi perdendo todo o seu espaço, foi havendo uma reconquista da Espanha, até que a guerra parou de ser travada no território espanhol, começou a ser travada no território francês, e em Waterloo Napoleão foi derrotado. Então Napoleão começou a perder em Portugal. E os súditos portugueses lutaram contra Napoleão até Waterloo, até a batalha final. Até, de fato, a derrota de Napoleão, né? Mesmo depois com o retorno dele. Enfim, de qualquer modo, a reconquista do território, a derrota de Napoleão começou em Portugal. E Dom João, onde é que estava? Na tranquilidade do Rio de Janeiro, curtindo as praias de Botafogo, aproveitando seus passeios na Lagoa Rodrigo de Freitas, comendo manga, que ele gostava das frutas brasileiras. Assim, gente, isso não é um exemplo de coragem, tá? Não é um exemplo de coragem. Não é um exemplo de coragem de modo algum. Então, eu acredito que aqui já podemos ter um bom juízo de valor a respeito dos acontecimentos que motivaram e que levaram à transferência da corte para o Brasil. E vemos que é o seguinte, embora a situação fosse difícil, Dom João poderia muito bem ter empreendido uma tentativa, uma resistência, e se não fosse possível resistir, poderia vir para o Brasil, ficaria muito melhor na foto. Não me alongarei aqui, por mais que eu gostaria muito, porque eu pensei que essa aula ia ser ali de uns 20 minutos, mas já está com 1 hora de gravação. Portugal continental caiu numa situação de humilhação, porque eles perderam a autonomia, perderam a independência de fato, se tornaram vassalos dos ingleses. O general Marechal Beresford foi o regente de Portugal, você imagina. Mesmo depois do fim da Guerra Napoleônica, Portugal tendo que prestar continências e obedecer às ordens de um marechal inglês. Uma situação constrangedora. Muitos portugueses morreram, passaram por uma penúria econômica tremenda, porque foram depauperados do tesouro, porque Dom João levou tudo para o Brasil, trouxe tudo para o Brasil. Então assim, meus caros, é óbvio que anos mais tarde os portugueses tiveram raiva de Dom João, e o princípio, atenção no que eu vou dizer, o princípio da Revolução do Porto não foi totalmente sem razão. Por exemplo, alguns dos generais, dos coronéis, que depois apoiaram inclusive a Guerra Miguelista, eles estiveram presentes ali
no início, nos primeiros meses da Revolução do Porto, até a expulsão, eles que impediram o desembarque aqui do Beresford, e aí teve um episódio que eu acredito que foi a Setembrada, enfim, e aí de fato a Revolução tomou seus caminhos constitucionalistas liberais. Mas Portugal se encontrou muito desamparado por Dom João VI e existia de fato uma mancha, uma mágoa do povo português contra o rei. Porque imagina, poxa, nós passamos aqui 10 anos em guerra, protegendo as posses, a propriedade, o nome, defendendo e fazendo valer a coroa portuguesa nessas terras, a coroa de Dom João, para depois não mandar nenhum bombom. É claro que houve uma angústia, uma mágoa. E bem, a coisa terminou como terminou. Então, quem sabe numa próxima oportunidade nós poderemos abordar sobre a volta, o retorno de Dom João VI para Portugal e a Revolução Liberal do Porto, o regime miguelista, né, o reinado miguelista, etc. E aqui, um bônus, não é? Será que a transferência da corte para o Brasil foi uma ideia inglesa? Quem me acompanha no Twitter já viu esse meu tweet, que foi quando eu trouxe uma informação e eu lerei aqui na íntegra para vocês. William Pitt the Younger foi o idealizador da política britânica do início do século XIX. Foi durante seu primeiro mandato que foram concebidos os planos para a conquista britânica da Hispano-América, como o famoso Plano Maitland. Seu pupilo mais brilhante foi o influente George Canning, responsável pelo reconhecimento do Império Brasileiro. George Canning, que foi o responsável pelo reconhecimento da dita independência do Brasil. O idealizador da conquista, separação e fragmentação do hispano-americana foi o mesmo quem via como imprescindível a transferência do trono português para as Américas, a fim de que, juntamente com sua antiga grande aliada, a Grã-Bretanha, formassem um grande império que se apoderasse de todas as possessões da Espanha. E isso está ali no livro, consta no livro do Tobias Monteiro, A Elaboração da Independência. Lerei aqui para vocês. A Inglaterra forcejava por essa resolução que entrava nos cálculos da influência comercial no Novo Mundo e de apoio para suas operações navais. Há um discurso que de fato foi proferido por Pitt, ou a ele atribuído, porque não se sabe se ele proferiu o discurso, mas ou se atribuíram o discurso a ele, de todo modo já circulava durante o mandato do Pitt como primeiro-ministro, né? Enfim. Um discurso que, esboçado com um plano maduramente meditado, muito de antemão, dizia o orador, e com muito vagar, tem a Grã-Bretanha feito considerar que, onde convém ao nosso amigo e antigo aliado e amigo Portugal, que convém à Grã-Bretanha fazer assentar o trono do Império Português na América Meridional, no Brasil. O nobre e magnânimo projeto pelo qual a dinastia de Bragança seria respeitado pelas 4 partes do mundo. É de lá, do Brasil, que o rei pode ditar à Europa e com um cetro de ferro castigar a França por causa de seus crimes e a Espanha por causa de suas perfídias. O discurso de Pitt a respeito da imigração da corte portuguesa para o Brasil expunha francamente o plano da Inglaterra, colocado o trono de Portugal na América, então a Grã-Bretanha, junto com o seu antigo aliado, aumentaria o império. É prevista a hipótese de Dom João recuar, mas o discurso vem acompanhado de ameaça. E quando ele, o príncipe do Brasil, ignorante de seus verdadeiros interesses ou corrompido pelas proposições da Grã-Bretanha, fará desembarques e invasões, umas no Brasil, outra no Pará. Mas não é crível que o príncipe do Brasil deixe de anuir ao importantíssimo plano, evidentemente demonstrado pela Grã-Bretanha. Aqui eu faço um pequeno comentário. Tendo em vista que a Inglaterra de fato tentou conquistar o império, as possessões ultramarinas da Espanha nas Américas, é muito razoável pensar que, na eventualidade de Portugal cair nas mãos de Napoleão, a Inglaterra invadiria o Pará, invadiria o Rio de Janeiro e faria de fato uma guerra contra o Brasil, uma guerra de conquista, tá? Mas eles não gostariam de fazer isso, porque seria preferível, segundo esse discurso atribuído a William Pitt, preferível à Grã-Bretanha que o trono português se assentasse nas Américas.
Pitt imaginava, isso aqui é interessante. Pitt imaginava uma grande capital, Nova Lisboa, no centro do país, ligada por estradas a Caiena, Pará, Rio de Janeiro, Olinda, Calão, Lima, Santiago. Ou seja, William Pitt foi um dos precursores, um dos primeiros precursores, eu diria, da ideia de Brasília. Veja só que coisa curiosa, não é? É muito curiosa a ideia. Como a história se desenrola. O imperador da América deve logo apoderar-se de todas as possessões da Espanha. Ora, ora, ora. O que foi o exército do Império Brasileiro? Senão o poderio maçônico que de fato consolidou a fragmentação do Império Hispano-Americano e conquistou muito dos territórios da antiga Espanha. Não é verdade? Se o príncipe de Portugal não anuir a tão sábio plano e deixasse iludir pelas pacíficas propostas da pérfida França, então estará perdido para sempre. Então, meus amigos, eu lanço aqui a pergunta: será que de fato a transferência da corte para o Brasil foi do maior interesse português ou, na verdade, serviu ao interesse da política britânica? Uma pergunta muito interessante que coloca muita coisa sob perspectiva, não é verdade? Então é isso, eu encerro esse nosso vídeo de hoje por aqui com a nossa conclusão. Dom João VI poderia muito bem ter sido mais diligente na defesa de Portugal, não o foi e veio para o Brasil, e os neoconservadores, uma parte, infelizmente, dos tradicionalistas e monarquistas, veem nesse ato de, no mínimo, imprudência, não é? Que de fato foi uma imprudência, veem nesse ato uma grande genialidade, ou tentam adornar, melhor, florear esse acontecimento, como se fosse um ato da grande política joanina, coisa que não foi. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo de hoje. Já é um vídeo que eu tenho prometido aqui no canal há bastante tempo. Mas enfim, surgiram as condições propícias para a gravação desta aula. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que lembrem de se inscrever no canal, ativar os vídeos, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo. Deixo aqui meu muito obrigado a todos os benfeitores da ação restauracionista. Por causa do apoio de vocês, todo esse nosso trabalho tem se tornado possível. Então, eu agradeço aos benfeitores da ação restauracionista e, caso alguém queira se tornar um benfeitor, pode entrar em contato comigo através do e-mail larsan.mateus@gmail.com. Informações na descrição. No mais é isso. Viva Portugal, viva Dom Miguel, viva Dona Carlota Joaquina, viva o Brasil português. Só Cristo é rei, fogo no mundo, não vai ter Halimã.